Vai. Pessoal, boa tarde. A nossa aula de ensino religioso de hoje, nós vamos falar um pouco sobre as principais religiões existentes no mundo, questão de adeptos e tudo mais. Eu lembro que nós já iniciamos nessa conversa, antes que a gente começasse a falar sobre essas questões das religiões, que nós discutimos de forma preliminar temáticas que a gente considera importantes, como por exemplo, nós trabalhamos textos com vocês sobre a questão de convivência consigo mesmo, onde vocês poderiam entender o universo que cada um de nós possui, entender os nossos sentimentos, as nossas angústias, os nossos desejos, as nossas fraquezas. Isso é importante porque permite que a gente possa nos conhecer melhor, se autoconhecer. Discutimos também a questão de aprender a conviver com os outros, com a sociedade, né? Os seus desejos, os seus afetos, enfim, são questões importantes que facilitam a nossa estada nesse universo. Trabalhamos também de forma preliminar, de forma inicial, também de forma bem simples, a questão de cidadania, né? E aliada a essa questão da cidadania, a nossa forma de estar no mundo, de aprender a conviver consigo e com os outros, a questão da cidadania facilita com que nós possamos saber até onde a gente pode chegar, né? E trabalhamos ao lado dessa questão da cidadania com direitos e deveres. Quais são os nossos direitos, quais são os nossos deveres, né? O limite da nossa liberdade. E nós trabalhamos também a questão da empatia, ou seja, aprender a entender o que é que o outro sente e aprender também que nós não devemos fazer com o outro aquilo que a gente não quer que faça conosco. Essa questão da empatia é muito importante. Então veja que todas essas temáticas que eu coloquei aqui foram trabalhadas por nós em sala de aula e isso era um norte, né? São temáticas importantes que facilitam que a gente compreenda essas questões que nós vamos discutir nessa videoaula, que é a questão das religiões, das principais religiões no mundo. E aí, por que é que nós trabalhamos de forma preliminar tudo isso, antes de iniciar com essas religiões? Porque falar de religião é um tema muito importante, porque está ligado a mais de 97% das pessoas, né? Cada uma dessas pessoas no mundo tem uma forma particular de crer numa entidade superior, de crer numa entidade divina, mas também é importante porque falar de religião significa também, ao mesmo tempo, falar de conflitos. Quase todos os conflitos existentes no mundo se iniciou com as questões religiosas. Quase todas as guerras mundiais se iniciaram com as questões religiosas. Portanto, quando a gente fala de religião, é preciso ter essas questões muito claras, muito nítidas, para que a gente possa também entender e respeitar, né, a particularidade do outro, a questão da crença do nosso semelhante. E aí, quando a gente fala de universo religioso, de religião, precisa entender que religião significa o ato de religar, né, de religar. Religar é o quê? Religar o ser humano, a pessoa humana, a uma entidade superior. Então, quando a gente fala nisso, entende que cada um de nós, queiramos ou não, precisa entender essa questão de respeitar as particularidades do outro. Então, quando a gente fala de religião, significa dizer que existem várias religiosidades no mundo. Cada uma delas, repito, com as suas particularidades, com as suas especificidades. Por exemplo, nós temos a questão do cristianismo. O cristianismo em si não é uma religião, né? O cristianismo em si é uma crença maior, né, que divide em alguns universos religiosos. Por exemplo, o cristianismo, né, é uma crença a partir de um nome histórico muito importante, Jesus Cristo. E o cristianismo, como uma crença particularizada, se divide em religiões, em universos religiosos, como, por exemplo, o próprio catolicismo, né? Que é uma das religiões que tem o maior número de adeptos do mundo, né? Algo em torno de 1 bilhão de pessoas ou mais. Então nós temos a questão do catolicismo, primeiro item dividido do cristianismo. Nós temos também a questão ortodoxa,
que foi uma religião que se desapegou, que se desligou da Igreja Católica, né, romana. E dentro também desse universo nós temos a questão do protestantismo, né? Então nós já temos 3 itens divididos dentro do cristianismo. Repetir mais uma vez a questão do catolicismo, a questão da ortodoxa e a questão do protestantismo. Para vocês terem só uma ideia rápida, porque nós vamos discutir mais amplamente essa questão, a questão do protestantismo, ele foi uma questão muito forte quando houve uma disputa dentro do próprio universo da Igreja Católica, né? Uma disputa uma desavença de crenças, uma desavença nos próprios dogmas da Igreja Católica. E nós temos dentro dessa desavença, nós temos um personagem muito forte chamado Martinho Lutero. Então Martinho Lutero, no século XVI, foi o principal líder que colocou em xeque a questão do poder da Igreja Católica e acabou dividindo o catolicismo em mais esse item importante, que é a questão do protestantismo. Então veja que nós temos aí vários elementos importantes, tá bom? E dentro desse universo nós temos ainda a questão do hinduísmo, nós temos a questão do islamismo, nós temos a questão do budismo. E para fechar essa questão do universo religioso, nós temos ainda mais 2 religiosidades bastante importantes, mas que é pouco discutida no universo escolar, pouco discutida na academia, nas universidades, que é a questão da Umbanda e do Candomblé, que são religiões afro-brasileiras, religiões de matrizes africanas, trazidas, né, pelos negros africanos quando foram forçados a vir para o Brasil. Então são religiões que carrega ainda uma questão de preconceito muito forte, principalmente de setores católicos e protestantes, mas que são religiosidades com base na questão de politeísmo, né? São religiosidades que acreditam em várias crenças. Aquelas que nós citamos anteriormente são religiosidades monoteístas, que acreditam em um único Deus. Em uma outra oportunidade, nós vamos estar discutindo também a questão das pessoas que não têm crença em nenhuma divindade. Tá bom? Que é a questão do ateísmo, a questão do agnósticos e tudo mais. Mas por hora, essas são questões importantes que nós iniciamos em sala de aula, que nós precisamos ampliar um pouco mais para que vocês pudessem compreender. Tranquilo? Então, espero que vocês tenham entendido. Assista um vídeo, pause, qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Valeu? Abraço virtual!